Filha, Boa noite. boa noite. Então, você é bem-vindo para esse culto familiar, culto da família de Deus, do povo de Deus. É bem-vindo, você, sua casa aí. Vamos juntar todo mundo. A gente está juntos cultuando ao Senhor, nessa comunhão, e que Deus seja glorificado, que Ele receba o culto, a adoração nossa e nos visite com o seu Espírito, nos ajudando a alcançar, a receber aquilo que é provisão dele mesmo, aquilo que é recurso que ele sabe que nós necessitamos. Então, eu quero convidar a você para nós começarmos esse momento colocando nossas mentes, colocando nossas vidas diante de Deus. Vamos falar com o Senhor? Senhor Deus bendito, diante do Senhor nós nos encontramos agradecidos pela oportunidade de estarmos nessa comunhão com o Teu povo. Ó Deus, nós queremos Te convidar, ó Pai, pedir que o Senhor fique à vontade entre nós, que o Senhor venha, ó Deus, conduzir esse momento, ó Deus, e nos ensinar a adorar ao Senhor em verdade, em espírito, em verdade, ó Pai, e fala, Senhor, a cada um de nós aquilo que precisamos ouvir, aquilo que nos leve, ó Deus, a um crescimento, a um fortalecimento, que nos instrui, ó Deus, para sabermos como caminhar de modo que engrandeça o Senhor, que esteja em harmonia com a Tua vontade, que, ó Deus, que produza efeitos, ó Deus, resultados nas vidas ao nosso redor. Perdoa, Senhor, nossas faltas, perdoa, Senhor, nossos pecados, ajuda-nos, Senhor, a estarmos nos ajustando àquilo que é a Tua vontade, Deus. Então, nós pedimos que o Senhor venha trazer, ó Deus, para junto, ó Deus, permitindo, Deus, que pessoas possam estar sendo edificadas à medida que recebam desse momento de culto compartilhado virtualmente, que seja um momento em que o Seu Espírito venha a alcançar a cada casa, a cada vida, a cada família, meu Deus, produzir, Senhor, um revigoramento, Pai, que muitos estamos necessitando, acrescentando, Senhor, a força para momentos difíceis que alguns estão passando, Deus, como a perda de seus entes queridos, ou alguns que estão com seus entes queridos adoecidos, talvez internados, com dificuldade até mesmo de acompanhar, por não poder ver o seu familiar. Ó Deus, esteja dando, Senhor, a sabedoria que necessitamos. Nós agradecemos ao Senhor pelo Teu sustento, pela Tua proteção e a Sua provisão. E, mais uma vez, entregamos ao Senhor esse momento, para que o Senhor conduza esse tempo de culto para, ó Deus, os fins que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Vamos adorar ao Senhor? Vamos cantar em adoração ao Senhor? O primeiro cântico que a gente vai estar entoando a Deus é o que diz: em Teus braços é meu descanso. Em épocas em que a gente tem visto tantas pessoas vivendo nervosas, agitadas, ansiosas, assustadas, né, com medo dessa situação que a gente está vivendo com relação às doenças, às enfermidades, uma alegria para nós a gente poder declarar que nos braços de Deus nós podemos descansar. Os braços fortes do nosso Deus são o local certo, o lugar ideal para que a gente possa descansar ali das nossas ansiedades, preocupações e nos lançarmos aos cuidados do Pai. Vamos louvar? Boa noite, irmã Lúcia, que está aí com a gente. Deus abençoe.
Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso, 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 braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda,
é meu descanso. Aleluia. Queridos, eu quero convidar você para a gente estar nesse domingo tendo uma reflexão. Nós estamos dentro do mês, como você já sabe, nós estamos no mês da família. Hoje, de modo especial, é o Dia das Mães, e meu abraço, nossa saudação a todas as mães, que o Senhor as abençoe, que o Senhor as dê alegria por estarem vivendo essa missão. Alguns já cumpriram boa parte desta missão junto aos seus filhos, mas que o Senhor venha renovar as forças de todas vocês, a alegria nele, a alegria de estar vivendo uma missão tão preciosa que foi confiada a vocês pelo Senhor. Tenho uma convicção e aguardem no Senhor sempre, porque Ele é aquele que capacita a todos nós naquilo que Ele mesmo nos entrega, aquilo que Ele nos chama. Então, que vocês sejam cobertas de alegria por estarem dentro desse grupo, desse tipo de ministério tão precioso, dos mais caros, que é ensinar, formar, forjar vidas, ensinando no caminho, e que vai ser de influência por toda a vida dos seus filhos. Então, que Deus dê muita alegria e parabéns aí por essa data especial. E nós vivemos um momento em família, e podemos aí desfrutar dessa bênção, junto com o nosso filhote, por tudo aquilo que o Senhor tem dado a nós, na pessoa da Daisy, que tem abençoado nossa família, nosso lar. Nosso pequeno tem tido um papel aí tão fundamental aí na formação desse pequeno, Louvado seja o Senhor. Eu louvo a Deus e agradeço pela vida da Deise, minha amada esposa e mamãe desse tesouro, desse herdeiro nosso, Então, queridos, é muito bom nós olharmos juntos para o tema que está proposto para a gente nesse mês. Nós estamos tratando nesse mês da família de um tema que diz o seguinte: famílias fortes, igreja forte. Então, a igreja é o povo do reino, Então, esse povo que Deus vai resgatando através da pregação do Evangelho. E essa igreja, ela é composta de famílias. A igreja do Senhor é composta de famílias. E essas famílias, se elas são fundamentadas, se elas são estruturadas verdadeiramente nas verdades, nos ensinos, nos preceitos do Evangelho, elas são fortes. E cada elemento da família também é fortalecido. E aí a igreja, por consequência, também ela é uma igreja forte e mais de forma mais eficaz cumpre o seu papel aqui no mundo, enquanto Jesus não nos leva para o seu reino, sua presença, para a glória. Nós temos uma missão, que é refletir, divulgar a reconciliação com o soberano do reino, de todo o universo, que é Deus, e que chama os homens a se reconciliar, voltarem-se para Ele como pais. Então, falando no mês da família, de modo especial hoje, eu queria olhar com você, convidar você a abrir a sua Bíblia aí, para termos um pequeno passeio na carta de Timóteo. Temos a carta primeira e segunda de Timóteo, onde nós vamos estar olhando o exemplo da vida de Timóteo como resultado, na verdade, daquilo que a família de Timóteo edificou em Timóteo. O trabalho de Timóteo chegar, ser quem ele foi, não só Paulo fez algo, mas Paulo ele ressalta nas cartas que ele escreve para Timóteo o valor da mãe de Timóteo, da sua
a avó, no preparo, no ensino, né? No forjar do caráter, da fé desse jovem, né? Desse líder jovem. Então eu queria convidar você para a gente estar avaliando hoje o que o Senhor tem a nos ensinar a respeito desse tema, né? Famílias fortes. O primeiro chamado aí, né? E aí o fato de hoje sermos convidados a refletir, a pensar e nos alegrarmos nas mães, essa família, a família de Timóteo, ela traz na figura dessas duas mães, né? Uma mãe, a mãe da mãe, que transmitiram uma para a outra e depois também para o Timóteo. E o exemplo, o resultado que nós vemos na vida de Timóteo, que chega a nós, né? A igreja, em toda a história da igreja, as cartas, a vida de Timóteo, né? E o testemunho de Timóteo relatado por Paulo, pela tudo aquilo que Timóteo fazia. Então, ecoa em nós e nos inspira a querer aprender com essa família que tão eficazmente, tão fielmente cumpriu ali o seu papel, aquelas mães. Então, para você, mãe, vocês mães, o presente que o Senhor tem para vocês é a provisão de orientação e direcionamento para a caminhada de vocês, que não é fácil, com certeza não é. Nesses tempos tem sido mostrado, já tem sido mostrado tempos difíceis, com pressões de todos os lados, as novas diretrizes da educação, da psicologia, dos meios de comunicação, os novos hábitos culturais, tudo isso pressiona para que a gente não consiga cumprir na família de forma eficaz ou com maior tranquilidade esse ensino tão precioso para que nossos filhos caminhem mais para junto do Senhor e conheçam a vida abundante que Ele tem para nós, né? Então, quero convidar você a gente olhar aqui juntos, né? E receba isso como um presente a você, especialmente mãe. Mas é claro que essa responsabilidade da educação, da instrução, também recai sobre os pais, para nós homens. Então você também, meu irmão, né? Seja você que já está diante de uma família, responsável por sua família, ou você que está na expectativa, esperando pelo Senhor para constituir a sua família. Então vai recebendo aí essa palavra como uma provisão de Deus, aí ensinando a você como se conduzir. Vamos colocar diante do Senhor, por favor, meu amor. Peça ao Senhor que nos ajude na apropriação daquilo que o Senhor tem a falar, que Ele venha também me capacitar ali. Querido Deus, obrigada por mais essa oportunidade de, juntos, em família, buscarmos a Tua presença. Amém. E de buscarmos aprender da Tua palavra como o Senhor quer que a gente se guie, como o Senhor quer que a gente se comporte em família. Amém. Ajuda-nos, Senhor Deus, a cada um de nós a com alegria buscarmos fazer a Tua vontade. Sim, de maneira, Senhor Deus, que as nossas famílias sejam edificadas, amém, a Tua igreja seja edificada, amém, e o mundo saiba que o Senhor é o único Deus. Amém. Ministra agora os nossos corações, Senhor, sim, e nos dá ouvidos atentos à Tua voz. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Na segunda carta de Timóteo, como um relato bem claro, e contundente a respeito da vida nessa família, a fé nessa família de Timóteo, né? No capítulo 1, verso 5, diz Paulo falando a Timóteo, né? Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Então, ele, né, fala aqui a respeito, né, de algo que era uma realidade nessa família. Então, vamos juntos passear nessa família, né, essa família original ali, né, nas Escrituras, no Evangelho. Ela faz parte ali dessa primeira geração do povo que recebia o Evangelho diretamente de Jesus ou diretamente dos apóstolos. E essa família de um dos líderes para nós fica como referência. Como é que essa família
abençoou a igreja já naquela época, como exemplo para nós, a família de Timóteo. E a nossa igreja, como nós falamos no início, né, ela vai ser uma igreja realmente forte se nossas famílias, nós nos apropriarmos de exemplos de vida, de comportamento e atitudes que a gente observa nessa família de Timóteo. Timóteo era de uma família de mulheres piedosas, mulheres tementes a Deus. Eunice e a mãe, que é a mãe dele, e Lloyd, a sua avó. E o pai, a gente não tem o nome, e a gente sabe que ele era gentio, né? Paulo encontrou Timóteo em Listra, e segundo Atos, capítulo 16, verso 1, diz assim, né? E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma judia, que era crente, mas de pai grego, né? Então, aqui é uma referência que nós não encontramos nas epístolas, mas que, a partir de Atos, ajuda-nos a ter uma noção maior, ou informações a mais sobre esse jovem e essa família, né? Então, o primeiro ponto, primeira reflexão que a gente observa dessa família para nós, é que famílias fortes transmitem o legado da fé às gerações vindouras. A gente está falando de famílias, claro que estamos falando de pais, mães, elas vão ser fortes na sua continuidade, né? Claro que é começar do próprio núcleo da família, onde nós estamos habitando, morando, vai desfrutar de um fortalecimento, de uma saúde relacional, espiritual, emocional, quando nós cumprimos o papel de transmitir a fé a geração que está chegando, no caso os filhos, né? E nós, com esse versículo que nós lemos aqui, né, que Paulo no verso 5, né, ele traz a lembrança, a recordação da fé que Timóteo tinha, não fingida, uma fé real, verdadeira, mas que habitou primeiro na sua avó e depois na sua mãe, né? E ele tinha convicção, Paulo, de que habitava nele. Então, o pai de Timóteo, como a gente já colocou, ele era gentio, né? Possivelmente não convertido. Mas o que Lloyd e Eunice fizeram ultrapassou essa carência. Ela mais que valeu, né? Mais que equivaleu, né? Assim, suplantou, né? Superou essa carência que Timóteo não tinha do seu pai não ter a fé, não viver a fé, né? Então, e com essa atitude delas, o legado, né, a herança de fé, chegou ao coração dele. Provavelmente, a decisão dele seguir a Cristo tenha tido influência de Paulo, né? Porque nós observamos aí em algumas vezes, como 1 Coríntios 4,17 e em 1 Timóteo 2,2, Paulo chamando Timóteo de filho na fé, né? Ainda que também esse termo possa significar um discípulo, alguém que aprendia de Paulo, mas há alguns que compreende a partir do estudo, né, da história de Paulo contida de Paulo e Timóteo no Novo Testamento, que Timóteo possa ter realmente nascido de novo, né, assumido um compromisso com Cristo a partir da influência ali, da presença de Paulo. Claro que já como resultado do plantio espiritual que sua mãe e sua avó fizeram, né? Isso é a maior quantidade de influência nessa decisão de fé, seja porque seja Timóteo tendo se decidido por Cristo, através da pregação, do ensino da mamãe e da vovó, seja através de alguma ministração de Paulo, não importa, mas
de quem ele no final tomou a decisão, mas o peso da influência, dos ensinos, do exemplo da sua mãe e da sua avó foram imensos, né? Então, queridos, olhando esse tipo de exemplo, né, a gente entende, né, que há uma responsabilidade muito, muito grande da transmissão da herança de fé por parte da família. Essa responsabilidade é prioritariamente da família, assim, mais do que qualquer outro lugar. Não é a escola bíblica dominical que tem essa responsabilidade, não é o pastor, os pastores, os pregadores, que tem algum resultado, tem algum efeito, mas a responsabilidade maior sem dúvida nenhuma, da família. Observem aqui, Paulo usando aqui a expressão fé não fingida, né, que Timóteo viu na vida de sua mãe e avó. Isso tem um peso muito grande. É mais do que o que a gente fala para os nossos filhos fazerem, mais do que a gente levar na igreja, a grande influência, determinante influência para a relação que nossos filhos terão com Deus, com a palavra de Deus, né, com a autoridade de Cristo nas suas vidas. Ele tem resultado daquilo que eles podem ver em nós, né? Então, queridos, a fé dessas mulheres foi fundamental para a fé de Timóteo também, para ele trazer para o seu coração a fé. Nós precisamos, nossos filhos necessitam que a gente viva em verdade a nossa fé, não esperando que eles venham conhecer a Cristo porque alguém outro vai apresentar, né? E não minimize, não diminua a responsabilidade e o impacto que a sua vida, nossa vida tem diante dos nossos filhos. Então, termos uma vida de fidelidade, de piedade, um relacionamento real, onde Cristo alcança, Cristo tem lugar, os valores, os princípios da palavra de Deus, eles realmente estão presentes nas nossas decisões, nas nossas palavras, nas nossas atitudes. Isso vai trazer como efeito, como resultado, o plantio e o desenvolvimento da fé dos nossos filhos. Queridos, que pais, mães, avós, parentes em geral, nós, aqueles que são adultos, entendamos a responsabilidade que nós temos naqueles que são mais novos, nessa geração que está ainda por assumir a sua posição. Vivamos a nossa relação com Deus com seriedade, porque não é somente acima de tudo, é claro, é a nossa responsabilidade do que nós vamos dar conta diante de Deus, da fé que professamos. Se a gente tem honrado a Cristo, se essa é a língua de nossas vidas, isso vai se refletir como resultado final da nossa própria salvação. Mas, para além disso, aquilo que nós queremos que seja colhido, seja vivido, desfrutado pelos nossos pequenos, nossos sobrinhos, nossos filhos, nossos netos. Então, eles estão nos observando. Então, vamos procurar ser o exemplo que eles precisam. Eu queria ainda que você refletisse no segundo exemplo, segunda lição que essa família nos ensina. Uma família forte, famílias fortes, elas consagram seus filhos à causa do reino. Dedicam os seus filhos à causa do reino. Em Atos, capítulo 16, verso 3, vai ter o seguinte registro. Diz assim: Paulo quis que este fosse como ele, e tomando-o, o circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Então, quando Paulo passou
novamente em Derbe, Listra, 5 anos depois da primeira passagem dele ali, ele encontra esse jovem, viu nele um potencial para caminhar com ele, caminhar nas viagens de pregação, de plantação de igreja, viagens missionárias, e ele enxergou qualidades que tanto buscava. Ele tinha perdido um companheiro de viagem por um tempo, o João Marcos, e o Senhor coloca ele diante desse jovem. Então, você imagina a dor dos familiares de Timóteo, como a mãe, a avó, então, até mesmo o pai, de ver esse filho, neto, partir para acompanhar Paulo em viagens distantes, através de mares, mar Mediterrâneo e outras cidades. Então, quando a gente lê o que Paulo escreveu para Timóteo, essas 2 cartas, a gente vê o quanto Deus estava preparando esse menino, esse jovem, para uma missão tão valiosa na igreja do primeiro século. Então, nós encontramos aqui, neste exemplo do que Paulo fez e do que essa família fez, investindo na formação, no preparo espiritual desse jovem, que os nossos filhos não são nossos. É difícil a gente pensar assim, que nós somos muito apegados às coisas nossas, E assim, filhos, mais do que coisas nossas, são gerados por nós, têm uma ligação extremamente forte. E enquanto a gente não alcança um entendimento, uma maturidade espiritual, compreendendo que tudo que vem a nós, estamos falando mais cedo, é Deus em que nos dá, inclui, sim, nossos filhos, que a nossa postura deve ser, quando nós alcançamos esse entendimento, de descansar e entregar nas mãos do Senhor, para que os nossos filhos venham ser nas mãos do Senhor o que quer que Ele desejar que sejam. Certamente, eles serão mais felizes e realizados, e nós também veremos resultados, veremos com mais ainda alegria e satisfação nossos filhos no centro da vontade de Deus, dos planos de Deus, do que se eles escolherem seguir os seus próprios planos. Então, é difícil para a gente ter esse entendimento, mas a olhar para esse testemunho, a gente também tem o exemplo de Samuel, tem Sansão, que apesar dos desvios e dos erros, mas foi um canal de Deus ali para a libertação e livramento do povo, mas exemplos de homens como Samuel e outras pessoas mais que foram dedicados, Moisés nas mãos do Senhor e Davi, e quanto Deus foi glorificado, a nação, o povo todo foi abençoado, o nome de Deus foi exaltado, porque as famílias deixaram como herança, deixaram como um legado deles e até como oferta para com Deus os seus próprios filhos, para o Senhor usar para a honra e glória do nome dele. Que o Senhor nos ajude a ter essa visão, essa maturidade, porque muito do que hoje nós experimentamos do Evangelho é fruto de famílias que entenderam isso e liberaram seus filhos para serem instrumento nas mãos de Deus. E o Evangelho chega à nossa nação por pessoas, missionários, obreiros, que se dedicaram, deixaram, em vez de seguir a profissão, uma profissão talvez que mantivesse perto da família, talvez até mesmo dando uma estrutura melhor para si mesmo e a sua família, mas entendendo que Deus os chamava para uma obra maior e porque se compreendiam como consagrados a Deus, pertencentes a Deus, eles saíram, eles foram, no caso, vieram para cá e em tantos outros lugares. Isso ao longo da história do Evangelho, a história da igreja, permeada, cheia de exemplos como esse.
certamente o mundo de hoje precisa de mais pessoas como Timóteo e tantos outros que possam se dedicar para a obra que o Senhor quer, de levar o seu evangelho, o seu nome, aonde for. Eu queria ainda compartilhar mais um exemplo aqui, né, uma característica de uma família forte, olhando para a família de Timóteo. É uma família forte, elas transformam, famílias fortes transformam os seus lares em lugar de aprendizado das Escrituras Sagradas. Então, a escola bíblica, ela não tem que ser dominical e nem tem que ser eclesiástica, de ser lá no templo. Na verdade, a escola bíblica principal de nossos filhos e de cada um de nós, ela deve ser os nossos lares. É o pai, a mãe, se enxergando, se entendendo, né, percebendo o seu chamado. O seu chamado. Né? O capítulo 3 de 2 Timóteo, os versos 14 e 15. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 14 e 15, diz assim: continue a lembrar essas coisas a todos, advertindo solenemente diante de Deus. Perdão, é o capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 14 e 15. 14 e 15. Quanto a você, porém, Paulo falando a Timóteo, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Queridos, olha que tremenda declaração, né? E uma revelação, né, que não é nada inédita, mas que às vezes ela foge do nosso olhar, ela foge do nosso entendimento, né? Passa desapercebido da nossa mente. Algo tão óbvio, né, que é a responsabilidade que a família tem de transmitir as sagradas letras, né? Então, o que a gente chamaria aqui, tem chamado aqui nessa palavra, né, de legado de fé. Então, aquilo que nós devemos, nossos filhos devem receber de nós, da fé evangélica, a fé que está na palavra, no evangelho, ele tem que vir, é claro, muito do nosso exemplo. Mas precisamos também assumir uma responsabilidade de transmitir a palavra. De parar, de ter momentos, de lermos num culto familiar. A gente está aqui fazendo como que um culto familiar, né? Ajustado aí a essa comunicação com os irmãos também. Mas diariamente nós temos buscado, né, o empenho e cumprir essa responsabilidade de ler um trecho da Escritura e comentar alguma coisa sobre isso. A Deise tem caminhado, eu e Deise, nesse propósito de que o João esteja recebendo esse alimento, essa herança. Então, imagina se nós fôssemos depender, se nós todos, a igreja, né, depender só da igreja, para que nossos filhos recebessem a palavra de Deus. Né? A classe, né, a gente está desenvolvendo todo um exercício para que a classe dos adultos e jovens esteja funcionando à distância, né? Difícil, mas é complicado, por exemplo, para crianças. Imagina, as crianças, no geral, muito poucas igrejas devem conseguir, usando recursos somente virtuais, transmitir uma aula bíblica para as crianças. E imagina, então, se nossos filhos dependessem somente da classe da EBD para receberem o ensino da palavra de Deus. Então, ver aqui Paulo dizendo, né, que desde criança, Timóteo, ele tinha o conhecimento das Sagradas Escrituras. Como a família dele transmitia. Então, queridos,
como essa família judaica, a família judaica, ela tem como uma prática já em si esse costume da responsabilização dos pais em transmitir o ensino da lei do Senhor. E a igreja do Senhor, ela recebe esse legado também, de nós nos responsabilizarmos, olhando desde aquilo que de exemplar que está no Antigo Testamento, mas que também se repete no Novo Testamento, do modelo de ensino da Palavra de Deus. E ele deve começar e deve ser fundamentalmente na família. Ele tem continuidade na igreja local, tem continuidade, mas imagina você, de segunda a domingo, você está em contato, você com seus filhos. E eles têm contato, e também de segunda a segunda praticamente, com as influências seculares. É no colégio, é na televisão, talvez na vizinhança. A gente agora está num período, vamos dizer assim, de reclusão, então a influência, assim, a convivência com a vizinhança na rua, ou na vizinhança mesmo ali, das pessoas que moram próximas, muito mais reduzido. Mas no cotidiano normal, né, essa lição ela fica para agora e lá para frente também. Eu e você temos que confrontar. Será que eu vou achar que o ensino da palavra de Deus que meu filho vai receber é o único no domingo e que ele vai ser o suficiente para ele internalizar no seu coração e aquilo entrar e mudar, né, o seu coraçãozinho e até fazer oposição com aquilo que ele recebe de ataques e influências pelo mundo, pela televisão, pela escola, pela vizinhança? Vai. Então, ensinar diariamente, ensinar no dia a dia da família é fundamental. Então, essa família, ela traz para nós um exemplo. Ela é um exemplo claro disso, né? Nós vemos aí uma família, uma mãe, né, Susana Wesley, que ela foi a orientadora, né, a formadora, teve um grande papel na formação de John e Charles Wesley, que fundaram a igreja metodista, e não só eles dois, mas ela também educou 17 outros filhos. E essa senhora, com o seu exemplo de fé e cumprindo a responsabilidade de transmitir os ensinos da palavra de Deus, como resultado, seus filhos chegaram a ser pregadores com tanta responsabilidade, com tanta dedicação, que os seus filhos alcançaram a fundação de uma denominação. Senta aqui um pouquinho, papai. Senta aqui, enquanto o homem vem. Então, a gente caminhando para o final, eu ainda queria que você refletisse, no quarto exemplo dessa família. Famílias fortes ensinam cada membro a ser uma testemunha fiel da fé cristã. Ensinam a ser uma testemunha fiel da fé cristã. Em Atos 16, o verso 2, Atos 16, verso 2, vai dizer: os irmãos de Listra e Icônio, filho, senta direitinho, tá? Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele, de Timóteo aqui, né? Então, Paulo, ele vai recrutar, ele vai chamar para junto dele, para caminhar e fazer a obra do Senhor, esse jovem, especialmente como resultado também aqui do testemunho que ele tinha, na comunidade em geral, na vizinhança onde ele morava, né? Então, nós vemos aqui um fato que é verdadeiro. As pessoas estão olhando você, estão olhando nossos filhos, estão nos observando. Então, os nossos filhos também são observados. Nós precisamos lembrar disso naquilo que nós ensinamos a eles e, inclusive, na responsabilidade nossa de nós levarmos a eles a reconhecerem a responsabilidade também
de serem testemunhas do Evangelho. Então, quando Paulo ouve o que ele ouve sobre Timóteo, ele não ouve só a mãe e a avó falando de Timóteo. As pessoas na vizinhança, ali na comunidade onde Timóteo mora, falavam a respeito da fé, da prática, da vida desse menino. Então, nós também precisamos levar os nossos filhos a entenderem a necessidade deles, de que são olhados pelos outros e que precisam também viver um testemunho bom do nosso Senhor Jesus e do seu Evangelho. Então, as famílias que fortalecem a igreja, os membros dessas famílias, elas dão um bom testemunho do Evangelho de Cristo. Há um reconhecimento na história de que Gandhi, que é um grande líder de uma religião oriental, asiática, ele teve grande dificuldade, não só ele, mas ele é um dos exemplos, teve grande dificuldade de abraçar a fé cristã por causa do testemunho, do mau testemunho dos crentes da época dele, claro, dos crentes principalmente que estavam ao alcance dele, ali cercando a ele. Então, imagina, pessoas, ele e outros que poderiam hoje ainda estar ecoando o testemunho de vida deles, se eles tivessem sido alcançados pela vida daqueles que estavam ao redor deles. Então, queridos, nós adultos, nós pais, precisamos ser as testemunhas do que o Evangelho faz na vida de alguém, para que os nossos filhos olhem para nós e reconheçam o poder do Evangelho e queiram e saibam como imitar, como viver como Cristo deseja, a partir do que eles veem nós vivendo. Então, que seja esse exemplo algo buscado por cada um de nós. Eu quero aqui, caminhando para a finalização, trazer aqui umas breves palavras como o fechamento desse nossa reflexão, que as nossas casas, nossas famílias produzam, aqui a gente usa nesse esboço, fabriquem, sejam fábricas de Timóteos, isso é uma linguagem meio brincalhona, mas que dentro de nossos lares, os nossos filhos venham, a partir das nossas vidas, nosso exemplo, da nossa fidelidade ao Senhor, venham tornar-se como Timóteo. Que as nossas famílias cumpram o seu papel em transmitir o legado da fé, consagrando os filhos para servirem a Jesus. E que as nossas casas sejam centros de aprendizagem das Escrituras e que cada membro de nossas casas dê testemunho vivo do poder do Evangelho. Dessa forma, sim, nós teremos igrejas fortes, igrejas saudáveis e fortes, e que Deus, então, nos ajude a colocarmos em prática. E Deus abençoe a você, nossas casas, em viver e nos apropriarmos desses princípios. Amém? Amém. Deus te abençoe. Vamos, então, seguir, amor? Vamos adorar o Senhor. Esse cântico que a gente vai estar entoando agora, e se alguém estiver conosco online e quiser fazer o seu pedido de oração, você pode fazer isso agora, colocando aí nos comentários o que você gostaria que nós, como Igreja do Senhor, estivéssemos junto a você, clamando e intercedendo ao Senhor. Esse cântico vai dizer que nós podemos também descansar em Deus, ainda que o trovão e o mar se ergam sobre nós, a gente pode voar sobre a tempestade. Claro que isso não é por minha causa nem sua, mas é porque nós temos a nossa confiança posta no Senhor. E com Ele a gente pode passar por qualquer turbulência, por qualquer tribulação, sabendo que não estamos sozinhos. Então, vamos adorá-lo? Vamos louvar.
quero convidar você para nós orarmos juntos, colocar nossas famílias, colocarmos a nossa nação, pedindo a graça do Senhor, para nos dar também uma nova semana com a direção, com a sustentação que somente Ele pode nos dar. Então, há um pedido de oração da irmã Raquel, a gente não está conseguindo visualizar aí, mas vamos ver se a gente consegue por aqui dar uma olhada. Aqui, né? Minha família está passando, ok? Foi o seu tio, né? Seu tio, irmã Raquel, que faleceu, né? Foi a óbito. Então, vamos pedir ao Senhor, sim, pelo consolo de Deus, pelo consolo do Senhor, né? Que Ele venha estar visitando os corações agora também. As famílias enlutadas, né, em geral, também acrescentando, juntando a família da irmã, as demais famílias que estão vivendo essas perdas, né? A perda de entes queridos, e pedindo que o Senhor venha estar nos guardando e agindo com misericórdia em nossa nação para que venha estancar, né, esse crescimento, a expansão dessa pandemia, que o Senhor venha dar a direção aí aos nossos governantes. Vamos colocar diante do Senhor. Queria pedir que os irmãos estivessem lembrando também nas suas orações de apresentar ao Senhor a minha vida e a vida de todos os profissionais de saúde que estão trabalhando nesse momento, principalmente nos hospitais em que a gente está lidando com a situação direta do Covid-19, que o Senhor esteja nos guardando, nos livrando, enchendo o nosso coração também de compaixão, de empatia, para que a gente possa ser relevante, né, nesse tempo em que a gente está atuando. Sim, vamos então colocar diante do Senhor. Senhor Deus glorioso, Deus bendito, exaltado seja o Senhor, que reina, Deus, sobre todo o universo. Deus, nós não sabemos muitas vezes, quando acontecem circunstâncias complicadas e difíceis como essa, muitas vezes não sabemos os porquês e os propósitos do Senhor. Mas o Senhor nos ensina, nos exorta a confiar no Senhor, a continuarmos fiéis e seguros e confiantes que o Senhor está no controle de tudo. E teus propósitos, eles são mais elevados, seus planos e propósitos são mais elevados do que os nossos, e o nosso entendimento não tem realmente capacidade de caber, de alcançar aquilo que o Senhor tem em mente, o que o Senhor quer fazer, está fazendo. Nos ajuda, Senhor, em nossa pouca fé, nossa pequena fé, a estarmos, ó Deus, caminhando confiantes do Senhor. Ó Pai, eu peço que o Senhor venha, ó Deus, a sustentar e a confortar as famílias, como da irmã Raquel, que perdeu seu ente querido, seu tio. Deus, o Senhor venha estar consolando, visitando, Senhor, a cada membro dessa família, ó Deus, a cada um querido, ó Deus, que está em dor, ó Deus, sentindo esse afastamento, essa separação. Ó Pai, eu peço que o Senhor continue também a visitar, ó Deus, as demais famílias que também nesses dias estão experimentando essa terrível dor da separação, da perda de entes queridos. Ó Pai, consola, ó Deus, esteja alcançando com Tua graça, com Teu bálsamo, com Teu Espírito. Deus, que o Teu Evangelho, que a Tua Palavra, ó Deus, que a Tua graça venha chegar, Senhor, aqueles que hoje não têm e que têm vivido de maneira assoladora essa experiência, Deus, da separação, da perda de entes queridos, sem ter a esperança, sem ter uma perspectiva que é do Senhor presente em si, para garantir tanto a sua própria eternidade, como também trazer o consolo para momentos difíceis como esse, do luto. Deus, nós colocamos diante do Senhor, pedindo que o Senhor venha proteger as famílias, Deus, guardar as famílias do Teu povo, Pai, as famílias também da nossa nação. Pedimos ao Pai que o Senhor venha trazer também
atitude de zelo, de maior responsabilidade, Senhor, a começar de nós mesmos, cidadãos, que muitos, ó Deus, têm agido de forma irresponsável. Não aqueles, não me refiro aos que saem para trabalhar por necessidade e que até mesmo saem com o devido cuidado, com os devidos, as devidas medidas de segurança para a sua locomoção. Mas, ó Deus, aqueles que têm, até mesmo sem necessidade de sair de casa, ou quando saem por necessidade também, saem sem os devidos cuidados. O Senhor venha trazer sobre cada cidadão também esse entendimento de uma atitude mais responsável consigo mesmo e com as pessoas ao seu redor. Também colocamos, Senhor, os profissionais de saúde, como a Deise, Senhor, e os seus colegas ali no Hospital de Bom Sucesso, em tantas outras unidades de saúde, ó Pai, que estão na linha de frente, ó Deus, dando suporte, amparando aqueles cidadãos outros, ó Pai, parentes muitas vezes de nós outros, que às vezes estão ali sendo atendidos porque estão em quadros de necessidade, quadros graves, estão eles ali recebendo assistência dos profissionais de saúde, ó Pai, que o Senhor venha estar guardando a esses profissionais, ó Deus, protegendo a eles, ó Deus, dando, Senhor, a provisão dos recursos, ó Pai, que as autoridades, ó Deus, ajam com responsabilidade também, dando as condições de saúde, de trabalho para os profissionais, a estrutura necessária também para a proteção daqueles que estão cuidando de nós outros, ó Pai, e que eles tenham os devidos cuidados, a assistência necessária. Também, Senhor, pedimos que o Senhor venha trazer, Senhor, a responsabilidade, a visão, a sabedoria, ó Deus, a direção, ó Pai, para que nossas autoridades venham, ó Deus, estar conduzindo a nação nas diretrizes, ó Deus, necessárias para que possamos, ó Deus, minimizar, ó Deus, e sair dessa situação que estamos vivendo com o menor custo de vidas, ó Pai, perdas de vidas possível, ó Deus, a partir daqui para frente, se não tem havido, não houve ainda uma responsabilização maior, que o Senhor possa trazer, Senhor, um peso de preocupação, de temor sobre essas pessoas, ó Pai, de que tem alguém a quem eles vão dar conta, não nós estamos apenas nos referindo sobre alguma justiça, alguma cobrança judicial, ou da população que seja, no sentido de não serem reeleitos, ou algo que nós possamos fazer, mas nós lembramos do papel que eles têm diante do Senhor, da responsabilidade que eles têm, porque foram colocados pelo Senhor, permitidos por assumir essa responsabilidade diante do Senhor. E, ó Deus, muita coisa tem sido feita com intenções mesquinhas, com intenções politiqueiras, com intenções malignas, ó Pai, não de fazer aquilo que seja melhor. Então, Senhor, nós pedimos a Tua graça, ó Pai, que venha operar, desfazendo essas intenções, e, ó Deus, fazendo prevalecer aquilo que seja o correto, o justo, ó Pai, ó Deus, para a honra e glória do Senhor. Amém. E, ó Deus, para o bem-estar, ó Deus, das vidas que são caras para Ti, sim, Senhor. Inclusive pessoas que às vezes até mesmo ainda não têm um relacionamento garantido, ainda feito, estabelecido contigo, e muitas vidas sendo ceifadas nessa caminhada, nessa pandemia, e como resultado, muitas vezes, da irresponsabilidade, da maldade de homens que não têm feito o que precisa ser feito, ó Pai. Também peço ao Senhor que venha nos chamar, ó Deus, nos fazer entender o nosso papel, o que o Senhor quer com cada um de nós, servos Teus, igreja do Senhor. Nos ajuda, Senhor, a ter a visão para enxergarmos, ó Deus, como atuar. Ó Deus, seja dentro de casa, Senhor, tenha misericórdia. Nós lembramos agora de uma citação de que